Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobrescast. Eu sou o Zuriel, do Sobre Curioso, e aqui com a Mari Guterres, do Movimento Zero, falamos sobre a vida sem álcool, saúde mental e escolhas conscientes. Vamos para mais um episódio. Hoje a É gente isso vai aí, receber... Juliel. Tudo Mais bem, um Mari? episódio. Já estamos no sétimo, né? Que delícia. Vamos Exatamente. junto. Hoje a gente vai receber uma convidada super especial, tá? Ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, educadora, especialista em dependência química e saúde mental, atua como enfermeira consultora em dependência química no Serviço de Enfermagem e Adições do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e atualmente é segunda vice-presidente da ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Hoje a gente recebe aqui a Alessandra Mendes Caliço. Olá, Oi, Ale. Alessandra. Seja Muito Tudo bem? bem-vinda. obrigada. Muito Seja obrigada por esse bem-vinda. convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante aí para a saúde pública do nosso país. Exatamente. Começando aqui, queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? E a motivação de atuar hoje na área que você atua, né? Como é que você começou seu interesse em saúde mental e dependência química? Algumas experiências que te levaram a atuar nessa área? Se pudesse explicar um pouquinho para a gente aqui, para situar os nossos ouvintes aqui. Claro, meu interesse pessoal nessa área surgiu por conta de exposição ao tema mesmo, né? Então, eu sou uma pessoa que nasceu numa cidade do interior, e uma família mais tradicional, fui muito protegida do uso de substâncias, né? E a minha infância na década de 80 e adolescência na década de 90 foi muito protegida ali na escola, enfim, eu não tive muito acesso a conviver, não convivi muito com pessoas que tinham problema nessa área, né? De álcool e drogas. No entanto, no início da adolescência, eu comecei a perder pessoas, né, que eram muito importantes na minha adolescência, por conta de problemas relacionados a álcool e drogas. Apesar que, assim, que abriu uma porta para mim olhar de uma forma não moralista para esse problema, foram os artistas que, para mim, eram muito valorosos, como a Cássia Eller e o Renato Russo, né, que são as pessoas, assim, que me chocaram muito quando, por conta da gravidade do problema. Depois, né, na faculdade, eu quis entender um pouco mais, né, o que levava as pessoas a ter um estilo de vida com esses comportamentos que, na época, eu raciocinava que eram comportamentos autodestrutivos, assim, que depois eu vim, com a formação, com a compreensão, né, do problema, eu vim entender que não é por aí que a banda toca, mas pensava assim. Mas eu tentei afastar um pouco dessa área, fui mais para a área clínica, pública, enfim, e tentei me afastar do estudo do tema. No entanto, o tema não se afasta de nós quando a gente tem um grave problema de saúde pública, né? Então, aonde eu andava, né, tinham muitas pessoas com demandas nessa área e eu me sentia muito pouco preparada para lidar com a complexidade da saúde mental. Eu achava mais fácil aprender as outras coisas e manejar outras circunstâncias, né? Mas essa eu me sentia muito pouco preparada e resolvi me qualificar para atuar na saúde pública mesmo, né? E foi assim que eu entrei, então, numa residência de saúde mental e fui pesquisar o tema de álcool e outras drogas, porque eu via que eram pessoas, assim, eram poucos profissionais e muito especializados ali, né? E eram raros também. Era a maioria que sabia lidar com esse tema, geralmente lida de uma forma um pouco mais artesanal, intuitiva, empírica, né? E eu queria ter uma formação mais técnica para poder abordar essa problemática. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás dos profissionais da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, isso há 20 e poucos anos atrás, né?
e cheguei, então, nos serviços especializados, onde essas pessoas atuavam, e comecei daí a minha formação. Aí adquiri algumas habilidades, a linguagem para abordar esse tema, e estou aí há 23 anos atuando nessa área. E acabei me especializando, porque a demanda é bastante grande, né? E vim para um serviço, então, especializado. Sempre trabalhei em serviço, desde a residência, em serviço especializado. Inicialmente, eu fui para uma empresa privada, que também fazia formação. Eu fui pedir formação, acabei conseguindo um trabalho, e aí fiquei. E depois para o SUS. Aí aqui no Hospital de Clínicas. E aí você até falou um pouco sobre a ABAD. Seria interessante também você falar um pouco sobre o papel da ABAD no Brasil, né? Antes da gente começar, porque às vezes tem muita gente que desconhece a associação, não sabe como ela atua. Então, você hoje, né, como segundo vice-presidente da ABAD também, falar para a gente como é que funciona a associação, quais são os objetivos dela. Sim. A Associação Brasileira de Estudo em Álcool e Outras Drogas tem uma posição bastante forte em relação à prevenção do uso de álcool ou outras drogas, e também outras dependências. Inclusive, a gente vai fazer essa alteração na nossa terminologia, né? Não só a dependência química, mas as dependências comportamentais, que inclusive intitulamos o nosso Congresso Internacional desse ano, que é bianual, com dependências químicas e comportamentais, que seria a terminologia mais apropriada ao se referir a essa questão, né, de saúde. Mas porque hoje a questão até de apostas, né, e tudo. Isso, aposta exatamente, em jogos, que é um problema que está crescendo exponencialmente, né, numa linha, numa curva ascendente que era inesperada, né? Então, isso está surpreendendo muito a sociedade como um todo, mas os especialistas também. A gente está tendo que acomodar nossas habilidades para acolher a demanda que tem chegado em relação à dependência de jogos de aposta, né? E jogos eletrônicos. Mas, então, a missão da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas e Outras Dependências é promover atualização científica, também informar a sociedade, as comunidades, a sociedade civil sobre as boas práticas em relação ao cuidado das pessoas que têm esses problemas, né? Esses transtornos todos por uso de substância e etc. Promover, principalmente, né, que é o carro-chefe dessa gestão e que vai ser também as próximas gestões, que é a questão da prevenção. Tá? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe a síndrome alcoólica fetal, por exemplo, é uma síndrome causada pelo consumo de álcool durante a gestação, que poderia ser erradicada, né? Então, é uma síndrome erradicável, e é uma síndrome que outros países no mundo conseguiram reduzir e até erradicar com educação. Então, a missão da Associação Brasileira é essa: nós produzimos normativas técnicas, nos posicionamos em espaços públicos, então, todos os nossos associados são especializados na área, né? E todos os associados estão envolvidos em advocacy do tabagismo, advocacy do álcool, né? Advocacy das outras dependências. Bem legal. E também queria que você falasse hoje o seu atendimento aí no Hospital das Clínicas é bem focado na parte de família? Aqui no Hospital de Clínicas, como consultora em dependência química, a minha função é coordenar atividades terapêuticas para os pacientes e definir junto à equipe multidisciplinar um atendimento interdisciplinar, que é para a comunidade que a gente atende. Claro que é o paciente que interna, com demandas clínicas, psiquiátricas e múltiplas comorbidades, e a família também, né?
Mas, em relação à minha frente, nos últimos 5 anos de orientação, acolhimento e aconselhamento familiar, eu faço mais fora do Clínicas, né? Aqui no Clínicas eu atuo menos com família e mais com pacientes clinicamente graves, né? Uhum. Legal. E aí, essa questão de álcool e família, que até é um tema bastante interessante, a gente até teve em alguns outros episódios algumas pessoas citando, né, alguns casos que envolviam família, a gente não chegou a tocar nisso profundamente, e você, acho que é especialista melhor para poder tocar e falar sobre isso para os nossos ouvintes aqui. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre álcool e família, né? E que a gente abordasse a questão do impacto do álcool na dinâmica familiar. Com os seus anos aí de clínica, o que você percebe? O que você pode deixar de dicas aí? A primeira etapa, quando a gente acolhe uma família que vive problemas com álcool, nós costumamos utilizar a terminologia problemas relacionados ao álcool. Por quê? Porque nem todo mundo que vai ter problemas tem o transtorno. Na realidade, o transtorno não varia muito na epidemiologia, de 10 a 11% da população geral que tem o transtorno. Mas os problemas relacionados ao consumo de álcool, eles são, eu iria dizer imensuráveis, só que eles não são imensuráveis mais. Agora eles são mensurados e estão registrados por meio de estudos, tanto epidemiológicos, como o LENAD 3, que está lá, o caderno do álcool, para quem quiser ver, o impacto do álcool no trânsito, o impacto do álcool no fígado, o impacto do álcool no coração. Então, nos hospitais, de uma forma geral, se estima que em torno de 35% da população que interna no serviço de alta complexidade interne por problemas relacionados ao álcool, seja câncer no intestino, no fígado, problemas cardíacos, problemas vasculares graves, e que não necessariamente essa pessoa possui o diagnóstico. Por quê? Porque é uma pessoa que ela é funcional, socialmente falando e até psicologicamente falando. Então, o problema do álcool, ele é muito mais embaixo, se a gente pudesse dizer, né? Então, o que a gente enxerga é a ponta do iceberg. Então, tem muitas coisas relacionadas ao álcool, que são os PRADs, né? Que não aparecem na mídia, né? Então, o foco, geralmente, das reportagens fica em torno do transtorno por uso de álcool. Mas, na realidade, o uso do álcool, seja ele aquele que antigamente nós considerávamos o nocivo, né? Ele é muitíssimo grande e muito maior. Por exemplo, a população brasileira tem um estilo de beber, e o estilo de beber da população brasileira é abusivo. Em outros países, o consumo é moderado, em outros países, o consumo é leve, no nosso país, é abusivo. Então, nós temos uma população que não bebe, que é completamente abstêmia, e temos uma população que bebe muito. A população que bebe muito, bebe mesmo, né? E essa população que bebe muito e bebe mesmo, que passa dos 47%, né? São as pessoas que vão ter os problemas relacionados ao consumo de álcool. Hoje, por exemplo, né, Zuriel, nós sabemos que existe a gente sempre soube, mas não com dados tão com evidências tão robustas como temos agora, né? Que existe uma forte relação do álcool e câncer, por exemplo. Então, a gente já tem mapeado um conjunto de cânceres que são diretamente relacionados ao uso de álcool. Só que não são relacionados ao uso abusivo ou ao transtorno por uso de álcool. São relacionados ao consumo de álcool. Então, uma das coisas que a gente sempre aponta, né, é que não tem... não estou aqui dizendo que as pessoas não vão mais beber, que ninguém vai beber, nem nada disso aí, né? Mas a recomendação teria que ser beber nada, quase nada, né? Porque, como tudo, comer salgadinho, ultraprocessados e todas as outras coisas que fazem mal, né?
O grande problema do álcool é que nós temos um incentivo para o consumo, uma baixa percepção de risco em relação ao uso e uma cultura que favorece e é muito liberal com relação ao consumo. Todos os especialistas sabem que para controlar um comportamento que dá muito prejuízo para o bem-estar da população, dá muito prejuízo em saúde pública, a gente precisa instituir barreiras, né? Barreiras essas que o Brasil vem há algum tempo, por exemplo, que já instituiu com o tabaco e que nós não conseguimos ainda instituir para o álcool. As pessoas têm muito pouca informação sobre o álcool, não tem rotulagem adequada para as questões do álcool, nós não temos barreira de acesso adequada para jovens e adolescentes, quer dizer, crianças e adolescentes podem ainda, em muitos lugares, ter acesso fácil ao álcool. Nós temos essa cultura permissiva, né? E ainda ontem, né, eu fiquei sabendo, a Mari deve ter vivido isso, né? Que ela já disse que tem familiares aí na fase da adolescência, mas ontem mesmo, uma médica que trabalha aí conosco, uma professora, dizendo que foi pegar a filha dela de 14 anos numa festa na casa dos pais de uma outra criança, e nessa casa, nessa festa, onde só tinham adolescentes, com os pais da criança responsável presente, tinha álcool e energético. Mas bebida alcoólica pode, cerveja é fraquinha. Não pode, cerveja não é fraquinha. A quantidade de etanol que tem numa cerveja, comparado proporcionalmente à quantidade que se consome, é o etanol que tem no destilado, é o etanol que tem em qualquer lugar. Muda a gramagem, mas a quantidade que tu consome, no fim, acaba sendo equivalente ali no etanol. E energético, que é uma outra substância, né, que, por exemplo, os nossos pacientes são aconselhados a não usar, por conta de já se entender que existem mecanismos, né, ali mecanismos neurofisiológicos que ficam alterados com o uso do energético. Para quem tem problema na área de álcool e outras drogas, é um problema gravíssimo a questão do energético. Para quem não tem, também é perigoso, né, mas para quem tem ainda é mais. Então, adolescentes de 14 anos bebendo energético com bebidas alcoólicas na presença de adultos que acham que é normal, que é uma fase da adolescência, e ela não relatou que são pessoas assim, são pessoas de um nível educacional alto, pessoas de classe média alta, vocês entendem? Então, a gente tem um problema gravíssimo nas mãos, que é o problema de um juízo, de uma baixa percepção de risco relacionado ao álcool. A gente não protege as nossas crianças e adolescentes para o consumo do álcool. Nós não conseguimos reduzir os acidentes de trânsito relacionados ao consumo do álcool nas pessoas mais jovens, né? Entre as pessoas mais jovens, que ainda está lá aquela média de menos de 30 anos morrer em acidentes de trânsito, né? Quando tem álcool envolvido. Então, a gente tem falhado absurdamente como sociedade quando o assunto é álcool. É muito interessante você falar essa questão de primeiro consumo, primeiro contato, né, do adolescente com álcool, porque até me faz repensar um pouco sobre o início do meu consumo também. Porque, vejo, olhando também para os meus pares, amigos de época, que acaba você também, muitos dele, e foi o meu caso, acaba o primeiro consumo sendo na própria família mesmo. Então você tem o próprio, não pai, ou às vezes um tio, ou a mãe, ou um primo que é mais velho, você tem aquele seu primeiro contato muito cedo, né? E também exatamente por ter essa questão da cultura do álcool muito entranhada dentro do estilo de vida do brasileiro, né? É uma cultura muito liberal para o consumo, e para muitas famílias é uma iniciação, é uma saída da infância, né?
Para algumas pessoas pode ter até um fator ancestral, de dizer assim, na nossa família é desse jeito que acontece, né? E tem uma outra questão também que a gente não pode desconsiderar, que nós fomos submetidos, né, as famílias como um todo, foram submetidas, nós como mundo, né, fomos submetidos aí à pandemia, e isso nos levou a uma mudança de comportamento muito grande, onde aumenta muito os espaços individuais, a comunicação na família fica alterada, né? Então, em busca de uma privacidade ali, as pessoas acabaram mudando o seu estilo de comunicação familiar, e acontece que muitas vezes os adolescentes e as crianças buscam, né, refúgios tecnológicos para o seu entretenimento, que também estimulam o consumo de substâncias, né? É muito comum, por exemplo, eu ontem, né, Zuria, assistia uma série com o meu filho que vai fazer 20 anos, mas é uma série de um personagem da Marvel, né? Que crianças e pré-adolescentes assistem, né? E a cena era a seguinte: os personagens super queridos por eles passavam por uma certa dificuldade e relatavam um para o outro os seus traumas. E até eu achei muito legal, olha só, pedido de ajuda, ampliação de rede de apoio. Daqui a pouco, um personagem diz para o outro assim: ó, hoje nós vamos, para enfrentar essas coisas que a gente tem que enfrentar, nós vamos nos distrair. E ele pega e leva a pessoa, então, traumatizada para um bar, no centro de Londres, né? E eles bebem até amanhecer. Então, a estratégia de enfrentamento é beber. A estratégia de enfrentamento seria um apoiar o outro e um acolher o outro. Começou assim, só que terminou os dois na porta do bar de manhã cedo, bêbados, batendo depois na porta de um outro amigo, né? Completamente bêbados, importunando a vizinhança. Então, e o meu filho deu risada, né? Uhum. Então, a estratégia de enfrentamento ensinada é essa. Existem muitas formas da gente enfrentar os nossos problemas, mas os lares brasileiros, e eu vou falar dos nossos dados aqui no Brasil, né, apontam essa mudança também no nosso consumo. Nós durante a pandemia e após a pandemia, bebemos muito mais em casa do que na rua. E aprendemos a beber muito mais com pessoas próximas a nós do que com desconhecidos, como era na minha geração, lá na década de 90. E a pandemia mudou um pouco mais isso. Então, nós temos muito álcool dentro de casa, da pandemia para frente. E Né? é engraçado, assim, até porque a gente faz uma reflexão interna também. Eu parei de beber em 2023. Então, fazem 2 anos e pouquinho. E se parar para pensar, realmente, assim, eu tive, nesse período de pandemia, que foi 2020 até 2023, um aumento de consumo e um perfil de consumo muito condizente ao que você está falando mesmo. E não casualmente, né, acredito que foi aconteceu por causa disso, eu tive um problema de ansiedade e depressão, acho que muito causado até realmente pelo consumo do álcool e por essa mudança de estilo também que veio junto com a pandemia. É que existe uma resposta neuroquímica, né, Zulia? Olha só, tem uma resposta neuroquímica. Então, tu tá passando por um certo desconforto emocional e aí tu consome uma substância que é um depressor do sistema nervoso e que te promove um relaxamento. Teu cérebro grava que aquilo ali funciona para o enfrentamento daquele tipo de emoção, né? Então, toda vez que aquela emoção aparecer, tem uma memória que vai ser acionada, te lembrando que, olha, daquele jeito funciona, vamos tentar de novo? Se tu repete muitas vezes aquela única estratégia, não muda de estratégia de enfrentamento, tu desenvolve um padrão.
e esse padrão começa a ficar mais adstrito, que a gente chama de estreitamento do repertório, até que essa marca neuroquímica ela passa a ser a única que funciona para aquele tipo de circunstância que tu está vivendo, né? Então, existe uma memória ali que é acionada, né, dentro do sistema cerebral de recompensa, que faz com que tu deseje resolver aquela emoção. Então, muitas pessoas dizem assim, eu bebo porque eu sou ansioso. Sim, tu aprendeu que bebendo melhora a ansiedade, mas a ansiedade já estava em ti antes da bebida, né? A bebida veio depois. Então, é muito possível que ao longo da vida tu tivesse dificuldades no enfrentamento dessa emoção e teu cérebro gostou da estratégia que tu usou. Então, vamos tentar outras medidas e é possível a gente desenvolver outras habilidades que não só essa, tá? Então, essa a gente chama que é uma estratégia de coping negativa, mas existem outras estratégias de coping muito positivas, mas que, como é que eu vou te dizer? Exigem mais do cérebro da gente. É a mesma coisa assim, é melhor emagrecer fazendo exercício e fazendo dieta ou tomando medicamento? Muito melhor usar um medicamento que me causa uma sensação aversiva, porque eu não preciso lutar tanto contra a minha vontade, porque lutar contra a vontade exige muita energia do nosso cérebro, entende? Como a gente tem um estilo de vida muito hiperfoco, multifoco, ultrafoco e etc e tal, a gente está num momento histórico em que nós estamos muito sobrecarregados emocionalmente e mentalmente, nós também por isso procuramos estratégias que nos exijam menos energia. E as estratégias que exigem menos energia são aquelas que dão respostas mais rápidas, né? E geralmente as respostas rápidas elas desenvolvem adições, seja no sexo, no jogo, no álcool, nas outras substâncias. Teve um tempo que eu não me lembro, assim, antes da pandemia até, eu passei alguns anos refletindo, fazendo essa reflexão com os meus colegas aqui, né? E a gente fazia assim, todos os pacientes que a gente tem atendido ali antes da pandemia, todos os pacientes que a gente tem atendido agora têm usado a droga como remédio, né? A droga é para medicar alguma coisa, é a cultura da medicalização. O que será que por que essa cultura de medicalizar tudo? Por que não querer viver? O que a gente está querendo evitar de viver? A gente pensava assim, a gente estava começando a estudar isso, aí vem a pandemia e muda de novo a lógica, mas a questão da medicalização não só não passou, como ficou pior, né? A gente, porque para usar cocaína tem que ser transgressor, dependendo da tua dor, não tem nada a ver com aspectos morais, tu vai usar aquilo ali, se tu precisa medicar alguma coisa em ti, enfim, porque a gente precisa funcionar, porque a sociedade exige que tu funcione, porque tu tem compromissos, porque etc, 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 e as coisas vão. Quem tem barreiras instituídas antes, fica mais fácil, mas quem já nasce dentro de um contexto histórico em que as barreiras são mais flexíveis, e que essas barreiras morais, valores, ou outras coisas, sei lá o que possa ser relacionado, te impeça, quanto menos barreira, mais acesso. E quanto mais a gente vê o benefício e menos o prejuízo, então a gente está sendo, como sociedade, conduzido, a gente está sendo conduzido, assim, não é voluntário isso. Não é um comportamento voluntário, nós estamos sendo conduzidos a olhar os benefícios e muito pouco os prejuízos. A grande questão é assim, tu pode fazer o que tu quiser da tua vida, a vida é tua, mas tu tem que saber o que tu tá comprando, entendeu? Tem que estar escrito na embalagem o que tu tá levando, né? É claro que nenhuma droga ilícita vai vir com rotulagem, né? Mas a pessoa precisa saber mesmo assim, por meio de profissionais de saúde, educação, etc., assistência social, o que ela está fazendo. Olha, tu está fazendo essa escolha, ela é tua, mas tu precisa ser informado
de que existe alguns riscos que tu corre, porque vocês vão se assustar com os dados, né, do Lenad. A gente pode marcar um outro momento para conversar, não vou ficar aqui falando de número, mas as pessoas não sabem os riscos que elas correm, e existe uma estratégia, por exemplo, chamada intervenção breve, em que a gente informa para as pessoas de 5 a 10 minutos os riscos que elas correm. Vocês ficariam chocados de ver que muitas e muitas e muitas pessoas, ao serem informados, suspendem o comportamento. Simplesmente porque a gente é conduzido a buscar soluções sem pensar nos prejuízos. E o álcool entra nisso, né? A televisão ensina a beber, os programas infantis ensinam a beber, né? O bonequinho lá, o desenho se machucou, né? O guri levou um soco, não sei o que, tem que levar um ponto, dá trago para ele e dá o pontinho. Em 2025, tu intoxica alguém para dar um ponto na testa? Mas tá lá, no desenho que a criança assiste, né? Você fica falando isso, Alessandra, me vem, assim, muitos flashes, justamente porque eu trabalhei no mercado de bebida alcoólica, né? Então, quando caiu o véu, quando eu entendi que isso não fazia sentido, né, a minha vida teve que se transformar, né? Eu tive que mudar de profissão e tudo mais nesse caminho. Mas é realmente muito normalizado, é muito incentivado, é muito presenteado, né? Assim, é normal você ter um bar, é normal você receber alguém, você sempre... E as pessoas às vezes nem pensam em ter alternativas para quem não bebe nesses momentos, né? De socialização. Então, assim, é uma baixa inclusão. Então, é como se você não pudesse estar ali se divertindo, se você não tivesse, né, nenhum tipo de consumo de bebida alcoólica. E é um negócio, assim, que começa a fazer tanto sentido, porque realmente o que está falando é uma teia, né? Assim, somos todos interligados e cada um tem um papel nisso, né? A gente, no Sobrescast, a gente percebe muito isso, que a informação não chega. A gente escuta muito lá no final que o álcool é um problema, mas muito lá no final, assim, muito... fica muito numa nuvem ainda, né? A informação não é tão nítida. Então, assim, você está trazendo dados para a gente que, com certeza, que chegue nas pessoas que precisam chegar, porque realmente é uma transformação, assim. É uma utilidade pública, né? A gente precisa fazer uma mudança realmente de comportamento, principalmente familiar. Né? E a questão, principalmente familiar. E a questão da informação e educação, né, que é o principal que você está falando, que é muito importante, igual você falou aí. A pessoa, quando ela descobre, por exemplo, que ela está com pressão alta, e ela chega e tem ali os riscos. Se ela não mudar o estilo de vida dela, ela vai acontecer isso, força a pessoa a refletir e repensar, será que isso faz sentido para mim mesmo? Ou eu vou continuar tendo essa vida, mas eu vou ter meu tempo de vida vai ser abreviado. Então, assim, a educação e a informação é muito importante e a gente tem muito pouco acesso a isso, né? As pesquisas mostram isso, sabe? Não, me corrija se eu estiver errado, assim, mas normalmente, às vezes, até o papel do médico, ele identifica um problema, mas ele nem pergunta se o álcool faz parte, né? Assim, nem é sempre um requisito investigar o álcool, né? Também como uma coisa, uma ferramenta mesmo, porque às vezes a pessoa vai ver o fígado, né? Provavelmente vai ter algum problema, mas às vezes é muito mais tratado como um remédio, um medicamento, do como comportamento 360, né? Da pessoa, assim, é muito rápido, né? Esse tipo de informação que vem, né? E isso que tu falou, Mari, é super importante, porque uma das coisas que a gente faz aqui no Clínicas, vou aproveitar até para dizer, que a gente é o primeiro hospital do Brasil a fazer rastreamento do consumo de álcool. Vocês sabiam disso? Nós fazemos rastreamento do consumo de álcool para todos os pacientes atendidos. Então, o que acontece? O paciente chega, vai ser hospitalizado, vai receber um atendimento, ele é submetido a 3 perguntas, que a gente chama de screening, né? Screening qual foi a última vez que você bebeu, quando você bebeu mais que 6 doses, qual é a frequência com que tu bebe, né? Ele passa por esse screening, gera um score, uma escalinha chamada Audit Concise, que os enfermeiros aplicam, né? Então, sempre vão perguntar a frequência com que bebe, quando bebe, quanto bebe e quando bebe mais de 6 doses. Fazem um score e dizem para a pessoa, olha, o seu estilo de beber é um estilo de beber de risco. A forma como você bebe tem impacto na doença que você veio tratar aqui.
Então, as pessoas são informadas, quem passar por aqui vai ter... Mas isso aí tinha que ser uma conduta de saúde pública, em todas... Eu vou explicar por que precisa ser uma estratégia de saúde pública o rastreamento do álcool. Porque tendo a escala validada, que já é validada no Brasil, são só 3 perguntas e tu leva 3 minutos para fazer no máximo. Por que tu precisa uma estratégia de 3 minutos, de baixo custo, ser amplamente divulgada para os profissionais se treinarem a fazer essas 3 perguntas? Porque as pessoas não perguntam porque não sabem perguntar. Então, eu fui fazer uma consulta num hospital outro dia, Mari, e aí o médico que me atendeu me perguntou assim, tu não bebe, né? Aí eu disse para ele, qual é a chance de eu te responder essa pergunta de forma assertiva? Nossa, Aí ele disse... gente, E vira uma direção, né? Ele acha que é normal. Ele já tendenciou, talvez, uma resposta também, né? Vai dizer não, né? Porque é o que ele quer escutar, tu não bebe, né? Então, assim, tu vai... Aí o meu filho adolescente, foi fazer um procedimento num hospital. Adolescente, com 18 anos, ninguém perguntou se ele bebia, cheirava, fumava, fazia alguma coisa, ninguém perguntou se o problema dele poderia ser relacionado ao uso de alguma porcaria. Não é? E aí eu me lembro do profissional chegar para fazer a anamnese e dizer assim, tu tá com essa dor aí, né, guri? Isso daí não te preocupa que não é nada. Eu, tá, mas não vamos perguntar se ele usou alguma coisa, ninguém vai fazer um teste. Verdade. Mas o que eu quero explicar é que os profissionais não estão treinados a perguntar, a conversar de forma colaborativa, de forma naturalizada com as pessoas sobre o uso de substância. Parece que, como a Mari disse, é uma deficiência não beber, e parece que falar sobre essa deficiência de beber ou não beber é um problema. É permitido beber. Então, se eu falar para ti que tem um problema com a bebida, é uma deficiência. Se tu tiver um problema com a bebida, é uma deficiência. Então, é muito complicado. A gente tem que treinar massivamente os profissionais de saúde, de todas as áreas, para saberem conversar de forma colaborativa e naturalizada com seus pacientes em qualquer lugar, no consultório privado, no hospital privado, no hospital público, na emergência. Aqui eu tenho orgulho de dizer que nós somos o primeiro hospital do Brasil a fazer esse rastreamento. A gente rastreia mesmo os pacientes que chegam, inclusive no centro obstétrico. Nós rastreamos o consumo de álcool e outras drogas, né? Para poder cuidar, não é para identificar e não, é para poder cuidar. Chegar para a pessoa que faz o uso de substância e dizer assim, a gente está aqui para te cuidar, o que tu precisa que a gente faça por ti? Vamos lá, né? Tu sabe quais são os riscos, tu não sabe, quer fazer pergunta? Eu até veio um insight aqui, assim, agora, na verdade, deveria ser como medir a pressão, deveria ter um bafômetro também existente, quase, né? Tipo assim, é como se fosse, na verdade, uma forma do cara entender que se ele for ali, e se ele fizer o bafômetro, né, ele tá indo se tratar de alguma forma, né? Não que isso seja a solução, mas me veio na hora, assim, eu falei, gente, é como medir pressão, tirar a temperatura, deveria existir algo nesse nível, assim, né, de entender se a pessoa já consumiu ou está chegando com algum tipo de consumo, né? Não sei, né, se funcionaria. Meu sonho seria, Mari, depois de um rastreamento verbal, uma pessoa com sintomas relacionados a alguma intoxicação pudesse, sim, fazer uma testagem toxicológica, tá? Então, assim, a gente vai poupando os recursos e direcionando para aquilo que a gente vai avaliando clinicamente, né? Então, ter protocolos de avaliação clínica, como, por exemplo, existe do AVC, existe protocolo do suicídio, né? Teria que ter também do rastreamento de substâncias, porque tu evitaria um custo desnecessário de exames, de manejo clínico de outras demandas. Por exemplo, assim, uma informação legal é que quando a gente, isso aqui eu estou falando para vocês de resultados no planeta, quando nós implementamos, existe algo chamado ciência da implementação. Quando nós implementamos medidas de baixo custo em saúde e de ampla aplicação, né? O que a gente faz? A gente reduz custo. Então, por exemplo,
rastrear verbalmente o consumo de álcool evita que o paciente interne via emergência em síndrome de abstinência nas primeiras 72 horas, quando manejado com um protocolo que já existe, que é internacional, validado em todos os países há mais de 30 anos. Quando a gente faz o rastreio verbal, a gente implementa o protocolo e as medidas de manejo da síndrome de abstinência alcoólica, nós reduzimos custo de internação, porque aquele paciente que complicar do ponto de vista da síndrome de abstinência, porque entrou com dor de ouvido, mas é um alcoólico que não foi rastreado, uma dor de ouvido pode levar um cara que teria 2 dias de tratamento a 25 dias. O que é para o SUS pagar ao invés de 3 dias, 25 dias? É muita coisa. Entende? Mas é um rastreamento muito simples que evita um enorme de um custo em saúde, né? Não só custo, obviamente, que financeiro, mas também um custo de equipe, demandas emocionais, complicações, às vezes irreversíveis do ponto de vista neurobiológico, né? Então, tu implementa medidas adequadas, rastreia e direciona de uma forma mais assertiva, e tudo vira mais verba para tu investir em outras coisas, inclusive no cuidado continuado desse paciente num outro dispositivo de saúde que não seja esse, que é muito caro e de alta complexidade. Então, assim, existem medidas muito simples e de baixo custo que vão exigir capacitação dos profissionais de saúde, uma comunicação melhor, educação para a nossa população, um investimento nas famílias, investimentos nas famílias. Na área da ciência da prevenção, por exemplo, que se estuda muito, o bom da Associação Brasileira de Álcool é que a gente estuda muito, né? Justamente é uma associação de estudos, então a gente tem que estar muito com tudo, muito para poder direcionar algumas coisas nessa área. Então, a gente tem que estar com tudo muito fresquinho. A ciência da prevenção já nos deu alguns direcionamentos, tá? E um dos direcionamentos mais importantes, por exemplo, no Brasil, que existe uma médica chamada Ana Cecília Marques, que é a pessoa mais importante dessa área da prevenção no Brasil no momento, tá? Então, ela que implementou os programas de prevenção mais exitosos do nosso país, foi essa médica, é uma médica psiquiatra de São Paulo. A doutora Ana Cecília Marques, depois de 20 anos trabalhando em municípios do interior e trabalhando como preventóloga em serviços de saúde e educação, ela chega com esses trabalhos a uma conclusão: o núcleo familiar é aonde precisa estar o investimento. Então, todos os programas de prevenção do nosso país que funcionaram bem foram aqueles que investiram nas famílias. Ajudar as famílias numa forma de controle do álcool, questionamento de alguns comportamentos, mudança de algumas culturas, mudança simples dentro de casa, como, por exemplo, filho adolescente não guarde bebida alcoólica em casa, coisas de educação básica, comunicação entre a família, uma comunicação mais aberta, não violenta e tal. Então, quando os programas investem na comunicação, na educação, no acolhimento afetivo e não culpabilização dessas famílias, os resultados são exorbitantes. E existem resultados muito exitosos no Brasil de medidas que foram implementadas e que funcionaram barbaramente, né? Então... Eu percebo isso, Alessandra, assim, eu percebo o que você está falando, eu percebo muito isso, por exemplo, no meu perfil, que ele não é um perfil tão radical, mas ele é um perfil mais reflexivo. Eu vejo que tem muita gente que tem segurança para seguir, porque não sentencia nada nele, assim, né? Então, assim, e tem posts que eu vejo que as pessoas não curtem justamente porque é onde
bate, né? Então, assim, eu sinto, na verdade, assim, como missão mesmo, como ideia do Movimento Zero ter surgido para esse pré, sabe? Para esse... tem uma pessoa falando também sobre isso, porque é muito difícil, né? Quando as pessoas, na verdade... porque é uma barreira, né? Então, a pessoa está lutando, já está no auto-engano há um tempão, e aí, para ele acessar o conteúdo, às vezes é mais difícil. Então, assim, eu falo até para o Zuriel, assim, eu vejo o quanto isso é muito rico que a gente está falando aqui, né? É muito rica a informação que a gente tem de receber pessoas que são super capacitadas para falar sobre o tema, porque é, assim, de uma riqueza de informação que planta uma semente em qualquer pessoa que está escutando isso, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, de poder fazer isso, né? De ser uma ferramenta para isso. E a cultura da prevenção, né, Mari? Eu te agradeço muito a vocês essa oportunidade, Mari. Vocês fazem um trabalho, assim, impressionante, né? Impressionante, porque nós que somos profissionais precisamos de muitas pessoas como vocês para fazer a coisa chegar lá, né? Então, não adianta também só ficar no nosso núcleo ali e não ter essa divulgação. Então, vocês são muito importantes, né? São muitíssimo importantes. Que eu ia te falar da questão da prevenção, né? É que a medida mais importante para a ONU, para a OPAS, é o cuidado, que tem gente que implica com essa história do cuidado humanizado, da sustentabilidade. Mas o não culpabilizar, o proteger e cuidar é a medida mais inteligente. Quanto mais todos nós cuidarmos uns dos outros, alertarmos uns aos outros e nos protegermos como sociedade, todo mundo ganha. É menos violência, é menos doença, sobra dinheiro, sobra bem-estar, saúde mental, crianças saudáveis e felizes, famílias saudáveis e felizes geram mais dinheiro, mais felicidade. Existe um preço também nessa felicidade, né? E não adianta eu comprar a felicidade por um tempinho assim e perder por um tempão desse tamanho. É uma questão também de economia. Então, quando a gente luta por um cuidado humanizado, sustentável, carinhoso, motivador, acolhedor, não é por conta de princípios religiosos e padrões morais, é porque é bom para todo mundo, é uma estratégia de sobrevivência que melhor funciona e já foi testada também, né? Então, nós sabemos que precisamos nos encaminhar para isso aí. Nós queremos um mundo melhor, né? Porque o mundo é desse tamanho, não dá para se esconder em lugar nenhum, né? Então, a gente precisa de... E é ponto. Então, a gente não tem como se esconder, né? A gente precisa se ajudar, trabalhar de forma colaborativa, comunitária, e investir naquilo que a gente sabe que é para onde tem mais sucesso, né? E uma das questões, por exemplo, que tu disseste muito bem, né, que a doutora Lísia Von Diemen, que é a chefe do serviço de psiquiatria aqui desse hospital, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela diz assim, é uma frase dela, né, que ela diz assim, o álcool é a única substância que eu tenho que justificar porque eu não uso, né? Esse jargão dela aí, para mim, é muito importante, porque é mais ou menos por aí a questão do álcool. Né? E eu nem sabia que era dela. E eu nem sabia que era dela. Alexandra, nem sabia que era dela. Eu postei essa semana justamente essa frase, assim. Quando eu não vi quem era, né? Então, quando eu vi, impactou, assim, e reverberou, assim. Eu vou até, na verdade, depois rever e dar os créditos para ela, porque, assim, é uma coisa que é muito real, assim. É muito... E é mais fácil quando você cria uma frase que chega num lugar que todo mundo reflete, né? Assim, que todo mundo, não é assim, só quem não consome, chega num lugar muito importante essa frase, assim, eu senti muito, chegou em mim, né? Então eu falei, cara, eu vou compartilhar, e realmente fez vários compartilhamentos, porque as pessoas realmente estão tacando a ficha, né? Assim, mesmo que seja uma sementinha plantada, mas assim, eu sinto que cada sementinha, cada coisinha é uma sementinha plantada e que realmente reverbera muito, né? A gente se perdeu como humanidade, mas a gente tem esperança que a humanidade, né? Essa esperança de acolhimento, de comunidade, né? De criar esse lugar de fala, né? Que é muito importante, assim. Eu fico... eu sinto dentro de mim, assim, que é muito importante mesmo.
E aí, eu tinha criado aqui um pequeno quadro aqui para o nosso episódio, que seria são ferramentas de sobriedade, né? Como a gente está falando no processo de prevenção, apoio familiar e tudo, queria ver com você, Alessandro, você poderia falar para a gente ferramentas práticas, pegando todo o seu conhecimento aí clínico, de atendimento e tudo, para que as famílias e a comunidade em si apoiem o processo de sobriedade. Tem uma das coisas bastante importantes é que no Brasil o uso de álcool e outras drogas e também assim as outras dependências comportamentais estão muito associadas ao aspecto do trabalho também, né? Então as pessoas, as famílias poderem cuidar disso, né? Porque eu vejo assim que às vezes, porque a pessoa é funcional, o uso de substância, ela que paga, ela que como ela é funcional. Então, um primeiro olhar da família para essas pessoas funcionais que trabalham em si, mas que a gente tem como um dos fatores preditores o trabalho, né? Então, não é porque tu está trabalhando que tu não está adoecido ou que tu não está exposto ao desenvolvimento de algumas dependências, né? A presidente da Associação Brasileira, que é da BEAD, que é a Selene Franco, trabalha muito com empresas e prevenção, rastreamento, protocolos de cuidado, né? Por conta disso daí, né? Então, a gente sabe que no Brasil existe um uso abusivo muito relacionado ao trabalho. Então, mas que as famílias, de uma forma bastante prática, né? Possam implementar dentro de casa algumas coisas, né? Então, como eu disse antes, né? Idealmente não ter reserva, álcool, bebidas alcoólicas guardadas em casa, né? Uso de medicamentos, usa medicamentos, o lugar do medicamento não é um lugar de fácil acesso para todo mundo, porque medicamento também é droga, né? E eu quero também aqui alertar, né, que hoje a gente está em setembro, que é o mês de prevenção do suicídio, e nós temos um alto índice de suicídio entre adolescentes com medicamentos de uso comum, né? Então, crianças, jovens e adolescentes que já tinham um problema com alguma outra substância que para a família era uma coisa normal, né? Então usavam uma maconhazinha, normal na adolescência, todo mundo fuma, e aí depois ficam mais deprimidos ou tem algum episódio de desorganização e se intoxicam com medicamentos que estão ali fácil acesso porque se guarda no banheiro, se guarda não sei. Então, a gente negligencia muito o uso de medicamentos, nós não associamos o uso da substância esporádica com o aumento do risco de suicídio, mas as pesquisas apontam isso. Então, se tem o uso de substância, a gente tem que cuidar, né? Tentar não ter substâncias, então, de fácil acesso em casa, investir no vínculo, né? Então, não importa se é com o meu marido, com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado, com quem que seja, com os meus amigos, né? O contrário de transtornos aditivos é conexão, é o contrário. Quanto mais eu estou conectado a pessoas e coisas valorosas na minha vida, menos eu me coloco em situação de risco. Então, investir em conexão, a gente fazer coisas e se envolver com experiências, né? Ah, mas eu não levo meu filho adolescente para lugar nenhum, porque é um chato de galocha, nada que eu digo ele aceita. Ele não tem que querer, ele tem que estar contigo. O adolescente não vai querer, né? Uhum. Tem coisas que tu vai fazer que ele quer e ele precisa fazer coisas que tu quer. Então, assim, ó, eu vou assistir aquele filme ou ver tu jogar lá aquele jogo de play, mas depois nós vamos fazer uma caminhada, uma trilha, uma coisa que nos conecte. A gente negocia com jovens e adolescentes o que a gente faz, sempre tendo como objetivo, não é o fazer, mas é a conexão. E por que eu estou falando isso? Porque não adianta nada eu marcar
um programa para me conectar com meu filho e ficar no celular. E aí a criança fica solta. Cada vez mais os adolescentes que chegam para mim, os jovens que chegam para mim, são de famílias desconectadas, muito amorosas, mas desconectadas. Pessoas muito carinhosas, muito dedicadas, mas muito desconectadas. E um dos motivos são as demandas de trabalho que invadem a vida da pessoa 24 horas por meio do dispositivo eletrônico. Então, se a gente vive em família, e não importa se é com mais uma pessoa, se é com a minha mãe, com a minha avó, com o cachorro, né, eu tenho que ter regras de uso do dispositivo eletrônico, eu preciso ter planejamento para me conectar às outras pessoas e novas experiências. Se eu não me conecto a pessoas e novas experiências, se eu não me desconecto dos dispositivos para me conectar, eu vou adoecer. Então, pessoas muito deprimidas, que melhoram absurdamente, por exemplo, pega um antidepressivo, o médico prescreve lá, que vai levar umas 4 semanas para fazer efeito, mas a pessoa chega numa reunião comigo e com o psiquiatra 6 dias depois de ter iniciado o tratamento e diz, eu estou tão melhor, só porque foi sugerido para ela a seguinte combinação: tu só vai usar o celular 2 vezes por 2 horas, no máximo 2 horas por dia, porque não sei o que, a gente combina ali como é que vai ser a tua rotina, vamos estruturar a tua rotina, tu vai fazer isso, tu vai falar com aquele, tu vai fazer não sei o que, a pessoa, em 6 dias o remédio me curou. Não foi o remédio. Foi uma desintoxicação. Os hábitos, né? Os hábitos são tão importantes, né? O geral mesmo, né? Saber o que você está fazendo, porque desconecta mesmo, assim. Eu até tenho um negócio que eu falo muito, que a ansiedade, às vezes, é excesso de café. Às vezes, a ansiedade é não estar em contato com a natureza. Às vezes, são coisas muito simples, que é sair do celular. Então, assim, às vezes a ansiedade vem da gente pensar muito no futuro, da gente não agradecer pelo que a gente tem. Tem tantos universos dentro disso, né? Porque é isso, falta presença, né? Falta essa conexão, falta presença. Então, fica muitos zumbis juntos e aí fica mais difícil da gente conseguir fazer o negócio funcionar, né? Então, eu vejo que essas reflexões são importantes porque a gente perdeu essa conexão, né? A gente, na verdade, precisou, com o Covid, ver que a gente precisava de conexão. E, infelizmente, a gente não relembra isso todo dia, né? Porque a gente precisou conviver com a nossa família, que a gente não convivia, dentro da casa, fechada, trancada. E depois que a gente, na verdade, voltou, abriu, tá todo mundo assim, liberdade, liberdade. Mas é como se a liberdade fosse externa, a liberdade é interna. Então, assim, é muito louco isso, porque vai invertendo todos esses papéis. Então, assim, nossa, é muito potente mesmo, assim, essas informações. E essa questão da tela, você falar, é muito importante, porque das telas, né? Eu uso de celular e tudo. Esses dias eu estava lendo em um livro e faz muito sentido. Assim, para pensar no seu último ano, quem foi a pessoa ou objeto que ficou mais tempo com você? Se você parar para pensar, você está com o seu celular do lado, você está almoçando, às vezes está com o seu celular do lado. Você está no banheiro, você está com o seu celular do lado. Você está em outros lugares, você está com o seu celular do lado. E, às vezes, as pessoas que realmente importa a conexão em si, você está deixando de lado porque você está ao lado do dispositivo eletrônico. Então, isso é muito interessante, principalmente para adolescente, para adulto também, mas principalmente para adolescente que está no ambiente de formação, está no processo de formação, isso é muito importante, né? E a gente também ainda está normalizando o celular de uma forma, né? O consumo para responder tudo, para falar tudo, é tudo urgente, né? Tudo nesse senso de urgência é muito forte. E eu acho que a internet tem esse potencial de chegar em mais gente, né? Então, assim, a gente tem que cada vez mais ter responsabilidade pelo que chega, porque chega para muita gente. Então, na verdade, num lugar muito de muita vulnerabilidade, né? Se a pessoa não está conectada, ela acha que ela está conectada por aqui, mas ela não está conectada com ninguém. Então, às vezes, ela pode ser influenciada, ela pode ter comportamentos destrutivos numa escala muito mais avançada, né? Eu queria deixar uma dica para vocês, se vocês tiverem o desejo de chamar alguém um dia para fazer um debate sobre o livro Geração Dopamina. Bem legal. É um grande livro que aponta assim muito do porquê que nós temos esses comportamentos,
de fuga da dor e busca do prazer, né? E é um livro muito importante na nossa área, mas que explica muito do porquê que essa cultura também de beber e se intoxicar tá tão arraigada dentro de nós, né? Então, é bem interessante esse livro, eu super indico, né? Legal. Eu li ele há uns Inclusive, 2 anos, há 1 ano e meio atrás, e ele é bem legal mesmo, que ele vai passando praticamente sobre um pouco sobre todos os vícios, assim, né? Então, Isso aí. e falando na dopamina, esse livro é bem interessante mesmo. e eu tô lendo esse que também chama Mito do Normal, do Gabor Maté, chama O Mito do Normal. Muito bem. Gente, esse livro dá vontade de, assim, distribuir exemplares, assim, dar de presente para as pessoas, assim, distribuir gratuitamente, porque, assim, vai cada insight, né, vem cada coisa que vem, do quanto a gente normaliza tanta coisa, assim, gente, que é assustador, na verdade, né. Alessandra, normalmente existe também é abordado como também é abordado como prevenção e pós-venção. A mesma coisa acontece com os termos de prevenção e pós-venção, com álcool e drogas? Sim, assim, a gente usa outros termos, né? A gente usa mais o prevenção e pós-venção para os aspectos relacionados ao suicídio, mas a gente pode usar uma terminologia parecida, né? A gente diz que no uso de substância a gente faz uma prevenção comunitária. Para quem tem já o problema instalado, a gente faz prevenção de recaída, né? E para todas as pessoas, a estratégia da política pública chamada redução de danos, né? Que é essa abordagem não julgadora, essa abordagem de vamos tentar conversar depois sobre o diagnóstico, mas mais sobre a tua vida, vamos acolher o que tu consegue desejar agora, o que tu quer, o que tu consegue, né, sem focar no diagnóstico, mas sim nas possibilidades, nas capacidades, nas habilidades, né? Então, é uma série de ações e estratégias, né, de cuidado humanizado, como eu disse, que eu sei que tem gente que não gosta, mas é por aí mesmo, humanizado no sentido de que é para todos nós, seres humanos, independente da cultura, né, independente da nossa etnia. Bem legal. E outra coisa que eu queria que você falasse também para a gente é essa questão do tratamento 360 que vocês têm aí no hospital, em outros locais de atendimento, a importância dos grupos psicoeducativos e grupos de apoio, tanto para quem sofre com transtorno e para os familiares também. Isso. Os grupos de apoio para quem tem o transtorno são considerados o top da cadeia das indicações, digamos assim, o top das indicações de tratamento, né? Por que os grupos psicoterapêuticos é a ponta, né? É a tecnologia mais importante de tratamento? Por conta de uma série de questões relacionadas à própria psicodinâmica da doença. Então, a pessoa encontra o apoio afetivo, a compreensão necessária, identifica os seus processos no outro, desloca as suas imperfeições, as suas angústias, as suas dificuldades e aprende com o grupo como pode solucionar ou pensar diferente sobre determinadas questões da própria vida. Então, assim, a gente precisa de muitos recursos cognitivos e emocionais para enfrentar uma dependência química e comportamental. E muitos desses recursos a gente não tem, a gente está desenvolvendo quando começa o tratamento. Então, o grupo oferece o apoio necessário, o direcionamento para a pessoa começar a tomar decisões diárias que impactam no seu processo de recuperação. Então, de todas as estratégias de tratamento, o grupo psicoterapêutico é aquilo que tem bastante resultado. O resultado maior é quando nós associamos
os grupos a algum outro tipo de terapia, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que tem muita evidência na área das adições. Então, quando eu associo o grupo a uma psicoterapia cognitivo-comportamental, eu aumento ainda a evidência de eficácia. Quando eu associo a uma abordagem familiar, eu ainda torno mais complexo o tratamento, né? Qualificando melhor, principalmente, a adesão ao tratamento. Quando a gente envolve a família, terapia cognitiva e grupo, a gente aumenta a motivação do paciente, não necessariamente ele vai ter sucesso na sua recuperação, mas a motivação para sucesso depende. O que eu considero sucesso? Eu considero abstinência o sucesso? Eu considero melhora da qualidade de vida o sucesso? O bem-estar? O nível de felicidade da pessoa? O que é o sucesso? Quando nós incluímos a família, a terapia cognitiva e o grupo, a gente aumenta esse sucesso, o bem-estar, tá? Eu aumento as taxas de abstinência, eu aumento as taxas de adesão a tratamento independente da abstinência. Então, é bem importante quando a gente tem esses recursos, né, de a gente envolver a família no tratamento. Existe uma frase, né, que os especialistas usam muito, que é sem família, que a recuperação sem a família não é uma recuperação sólida, né? Então, não se faz recuperação sem família junto. Mas, assim, o que a gente vê na prática, né? A maioria das pessoas que, por exemplo, chegam em serviços de alta complexidade já não tem mais família. E, mesmo assim, conseguem se organizar recebendo o cuidado e direcionamento ali que precisa, né? Então, não é que a família é uma condição sine qua non, mas melhora muito as chances caso a pessoa tenha. Família não é rede de apoio. Família são as pessoas que estão naquele ciclo, né, de todos os círculos, naquele mais interno da pessoa, que não necessariamente laços de consanguinidade. São aquelas que a pessoa considera família, né? E que às vezes até no grupo de apoio ele se sente dentro de uma família que ele não teve, né? Ou que ele já perdeu, né? Então, assim, esses grupos de apoio também têm essa função de se transformar numa família, né? E eu acho que todas as pessoas também que têm essa resposta positiva, né? Que é o nosso caso, inclusive, quando a gente parou de beber, o quanto a gente viu todos os projetos, as coisas começam a andar de uma forma diferente, né? A nossa qualidade de vida, qualidade de felicidade e de disposição, enfim, de tantos benefícios, a gente acaba de todo jeito também contando a nossa história e falando faz sentido. A gente acaba sendo multiplicador também da nossa felicidade, né? Então tem esse papel muito forte quando você tem essa transformação de você ser um multiplicador também para incentivar outras pessoas com os mesmos hábitos, os mesmos bons hábitos, né? Uhum. E agora a gente já chegando mais aqui na parte final, né? Infelizmente, porque a Alessandra ela tem muita informação aqui para repassar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores aqui. Tenho certeza que ainda vão vir vários episódios, porque são múltiplas coisas que nós podemos abordar. A gente falaria umas 7 horas aqui, sem problema nenhum, né? Tem muito conteúdo para a gente trocar. Exato. E só para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para uma família que convive hoje com o consumo de álcool em geral, né, seja por transtorno ou não, e não sabe como ajudar e como comunicar, né, para a pessoa ou para o amigo, né, para o familiar, para o amigo. O que você pode deixar de mensagem para essa pessoa aqui? Para o familiar, eu queria deixar a seguinte mensagem, tá? Você não é culpado, tá? Então, a família não é culpada pela doença, tá bem? A doença surgiu na tua família, não é culpa tua, tá bem? Então, não existem culpados. Existe muita vítima da droga dentro de um contexto social mais complexo e coisas ali complexas que se estabeleceram nas relações, que é transgeracional, genético, comportamental, que é daquele contexto, daquela cultura. A família não é culpada,
peça ajuda para si mesmo, antes de querer dar de si para ajudar o outro, você precisa buscar ajuda para si. Quando o familiar entende quais são os comportamentos que ela tem, ele tem, que, de certa forma, corroboram com a manutenção de alguns sintomas, sem querer, mas isso acontece, as chances do doente procurar tratamento triplicam. E isso é dado científico. Então, assim, quando a pessoa tem um problema dentro de casa, ela precisa, procurar ajuda para ela. Chegar num profissional de saúde e dizer, eu tenho esse problema dentro de casa e quero saber como enfrentar. O profissional vai dar as orientações de como ela enfrentar esse problema e de como se comunicar dentro de casa de uma forma mais assertiva e não punitiva e não julgadora, para que essa pessoa venha para tratamento. O que a gente sabe que funciona? Ninguém vai para tratamento porque está sendo xingado, porque está sendo reprimido. As pessoas vão no amor, mas esse amor, ele mostra para o doente as necessidades. Não é um amor permissivo, é um amor com limites. Quando a família consegue apontar as necessidades, e são só as necessidades que levam um doente para o tratamento. Ninguém vai porque eu bebo muito, beber é muito bom, mas eu quero mudar de vida. Isso é muito difícil. Para quem tem o transtorno, a pessoa vai porque ela precisa, porque ela necessita, porque alguma coisa na volta dela colocou um limite. E aí ela espremida, ela pula para dentro do tratamento, porque do caso contrário, não é que a pessoa não queira. Todos os mecanismos emocionais, químicos, toda a natureza dela e a força dela é para sustentar o uso. Então, ela precisa desse apoio de a família impor algumas necessidades e ela vai se motivar. E os pacientes chegam motivados para diminuir o problema em casa e não para se tratarem genuinamente. Mas essa busca para reduzir problemas é o suficiente para mim, entendeu? E aí o milagre acontece, tá? Então, se você é familiar de alguém com problema, busque ajuda para si mesmo e não para o doente. E aí as coisas vão desenrolando. Sensacional. Alessandra, só tenho a agradecer mesmo, assim, você ter aceito o convite aqui de falar com a gente, de passar essa mensagem importantíssima, né, para os nossos seguidores, para quem venha a pesquisar e ouvir aqui no YouTube, no Spotify futuramente, assim, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É verdade. Alessandra, tem assim, de coração, muita informação rica, assim, que você trouxe pra gente. Tenho certeza que a gente vai ter outros episódios com você, porque, assim, não falta assunto, eu tenho mais 50 mil coisas dentro de mim querendo saber, assim, mas é interessante, porque senão fica também muito, muito longo, a gente acaba não conseguindo segurar, né, as pessoas com esse tempo muito grande, mas agradeço de coração, é muito conteúdo que precisa chegar para muita gente, e a gente quer ser esse porta-voz também, conta com a gente do que vocês precisarem também. A gente está aqui para receber essas vozes, porque eu sei que você conhece muita gente importante nesse seu núcleo, né, nessa sua teia, que seria essencial para trazer conteúdo para a gente. Então, assim, queria te agradecer de coração e que toque muitos corações com o nosso podcast. E se você também puder, fala pra gente como é que as pessoas te encontram nas redes, né? E também deixar os contatos também da ABAD, para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho. No nosso site, www.abad, assim mesmo, abad, mudo no final, .com.br, lá nós temos muito material free, tá? Lives com especialistas, indicação de livro, artigos científicos que foram estudados por nós, resenhas, blog, com comentário de especialistas, textos escritos
normas técnicas, nós divulgamos tudo isso. E no nosso congresso, que vai acontecer agora em setembro, também a gente vai, todos os especialistas se reunir lá para pensar proposições para formação de profissionais. A gente faz muita normativa técnica, elabora muito material aí para ampla divulgação de conhecimento científico. Então, a gente faz a translação do conhecimento. A gente estuda aquela matéria, a gente traduz e entrega para a comunidade. Essa é uma das nossas missões, tá? Então, estudar o que existe de mais importante naquele tema e traduzir para que cada vez mais a gente possa consumir. Eu vou estar lá nas redes sociais da ABAD, todas da ABAD estão associadas a mim, e aí fica fácil de me encontrar. Eu quero agradecer em nome não só da associação, mas de todos os brasileiros e brasileiras por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo em prol da saúde de todos e do bem-estar coletivo, tá? Por muito mais pessoas como vocês, para que a gente consiga atingir um estado de paz e saúde que todos nós merecemos. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, Alessandra. Só lembrando que, se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá? E também siga a gente nas redes, né? Vou só falar que meu Instagram é o @SóbrioCurioso, o da Mari é o Movimento Contra o Zero, e o da Alessandra, Ale Mendes Calisto, e também lá nas redes da ABAD também você encontra, como ela falou, conteúdos lá. Muito interessante e muito profundos e que vão ajudar bastante. Muito obrigado. Esse é mais um episódio aqui do Sobrioscast. Semana que vem nós temos mais outros convidados interessantes, tanto quanto a Alessandra, e até a próxima. Até.